Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter uma live aqui com Joane Batista, da Oceânica. Estou só esperando ela aparecer para nós começarmos a nossa live entrevista de hoje. Boa noite, Maria das Graças Cavalcante. Muito obrigado aí pela audiência. O tema da nossa live hoje é o papel das ONGs durante esses tempos de pandemia, né? E para isso a gente vai conversar com Joane Batista, que é da Oceânica, que é uma organização aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, que trabalha com proteção ambiental e também faz um trabalho com os pescadores, com as populações do litoral. Só esperar ela aparecer aqui que a gente já vai iniciar o nosso papo. Chegou. Boa noite, Joane Batista. Tudo bem? Boa noite, John. Tudo Boa bem? noite. Tudo tranquilo? Tudo funcionando aí? Sim, sim. Audição, audição não, né? Áudio e vídeo. Tá sim, tá chegando bem aqui. Vamos torcer para que continue. O pessoal já tá entrando aqui. Já tem acho que 6 pessoas ao vivo e comentando. Então, Jô, já que a gente já está online, já está tudo funcionando, vamos começar a nossa conversa. Eu estava conversando aqui antes de você entrar com o pessoal, que hoje nosso tema seria o papel das ONGs nesse momento de pandemia, né? Como as ONGs trabalham nesse momento de pandemia. E aí, nesse sentido, eu já queria te fazer a primeira pergunta, que é exatamente sobre ONGs, né? Como funciona uma ONG, e também já jogar a pergunta de que a Oceânica hoje em dia não é mais uma ONG, né? É uma OSC. Então, eu queria que você já começasse explicando um pouquinho dessa diferença, o que é ONG, o que é uma OSC, se existe realmente alguma diferença entre as duas coisas. Isso, esse ano a Oceânica, na verdade, ela começou já a trabalhar como uma OS, uma organização da sociedade civil. Eu prefiro falar o nome completo, até para deixar mais claro ainda, né? Na verdade, é um marco regulatório que foi constituído em 2016, e de lá para cá a gente viu que realmente é uma linguagem mais moderna para as ONGs, antigamente, que muitas migraram justamente para a organização da sociedade civil organizada, no sentido da gente realmente se enquadrar melhor. Nós atendemos a sociedade civil e instituições públicas. Então, assim, é uma organização, não é? Sem fins lucrativos, e a gente, dessa forma, a gente consegue ampliar mais o nosso escopo de trabalho. Então, na verdade, é uma forma moderna, não é, da gente pensar as ONGs nesse processo de migração. A Oceânica fez esse ano, a gente fez até uma nota pública para que deixasse isso bem claro. Então, é só para ampliar e para nos caracterizar melhor. Para além de organização não governamental, ficava muito restrito isso, né? E dessa forma a gente amplia ainda mais. Então, é mais nessa perspectiva. E aí então, a Oceânica continua sua atividade. Beleza. Aí, Jô, aí eu te pergunto. é, Oi? Cortou um pouquinho. Deu uma cortadinha de leve agora. Estou sentindo que tem, assim, a conexão não ficou muito boa. Não sei até onde você ouviu. Deu uma cortadinha, mas deu pra entender o geral. Deu uma leve cortadinha, deu um pulinho na conexão, mas deu pra ouvir sim. Eu acho que o pessoal ouviu. O som aí, pessoal, para vocês que estão assistindo, tá bom? Deu pra ouvir o que a Joane explicou? Tá,
Ou cortou muito? Para mim aqui cortou um pouquinho, mas é coisa da internet, normal. Aí, Jô, então a gente entra no nosso tema central. Então, como está sendo o trabalho, né, de uma organização da sociedade civil nesse momento de pandemia, né? Há cerca de 2 meses atrás, quase 3, né? A gente entrou nesse regime aí de isolamento social e todas essas coisas aconteceram. E a gente sabe que vocês não pararam de trabalhar, né? O trabalho, na verdade, deve ter aumentado, por mais que a gente tenha que ficar em casa. Eu queria que você explicasse como é que foi como é que está sendo esse momento. Sim, a Oceânica, na verdade, nós não paramos de trabalhar, de fato. Na verdade, a gente já vem aí num pique bem grande, até porque também nós estamos finalizando um grande projeto com a Petrobras, não é? Na verdade, está na terceira edição de um projeto chamado Projeto Ponte do Pirangi. É um projeto muito estruturante para a Oceânica, na verdade, a gente já está aí na terceira fase, então foi praticamente de 2010 até 2020, a gente concluindo, na verdade, entrando agora, a gente está concluindo a terceira fase. Então, a gente está nesse processo agora de fechamento desse grande projeto, inclusive com publicação de livro, isso exige ainda mais da gente, mas também com monitoramento das tartarugas, mas também fechando relatórios. E para além do projeto Ponta de Pirangi, tem outras atividades também em andamento, não é? Como, por exemplo, observando os rios, que é um projeto que a gente desenvolve com a SOS Mata Atlântica, e a gente continua trabalhando nisso de forma solitária. A gente tem ido ali no Rio Pirangi fazer essa análise da água, para que a gente possa criar um banco de dados, né, no território nacional, apoiando o SOS Mata Atlântica. Para além disso, também várias atividades relacionadas ao mundo da pesca artesanal. A gente vem trabalhando hoje com 410 quilômetros de costa, através da rede Manguemar, que também é um projeto muito importante para a Oceânica hoje. É o que amplia, é o que nos leva para todo o litoral, os 410 quilômetros de costa, juntamente com várias outras instituições que vão para além da Oceânica. E aí a gente está falando de outras organizações, a gente está falando de pesquisadores, a gente está falando de movimentos sociais da pesca, articulação, mulheres pescadoras, enfim. E, então, são atividades que elas não param, independente de nós termos projetos com financiadores e apoiadores, a gente continua trabalhando, principalmente nos últimos 5 anos, quando a Oceânica, a gente firmou esse compromisso entre todos nós continuarmos independente de recurso ou não. É importante também colocar que, além da Petrobras nos apoiando a realizar nossas atividades e apoiando outras ações que ocorrem no nosso litoral, a gente também trabalha com organizações internacionais. Aí eu estou falando da Advenet, que é uma instituição alemã, que trabalha muito apoiando comunidades tradicionais, e aí a gente está iluminando a comunidade tradicional da pesca. Também o Fundo Socioambiental Casa, que é uma instituição nacional que tem uma preocupação enorme de captar recursos para colocar nas mãos de organizações que estão atuando, como a gente vem atuando muito próximo com os pescadores e pescadoras. Enfim, a Oceânica também vem trabalhando, escrevendo artigos, a gente vem escrevendo também projetos, não é, para editais que porventura venham a abrir. A gente, na verdade, agora está no processo de continuar nossas atividades, buscando apoio, e aí a gente vai, digamos assim, buscando ampliar, inclusive, esse apoio para que a gente possa continuar. É importante entender que a Oceânica, a gente já está aí com 18 anos na estrada. A Oceânica, nesse tempo, né, a gente sempre tem esses momentos com apoio, com financiadores, momentos de altos e baixos, mas como nossa missão é trabalhar com pesquisa, educação e conservação, a gente sempre está em atividade. É gente que está saindo para o doutorado, a gente que está voltando de um doutorado, é gente que está iniciando uma pesquisa, mas de forma independente. E a Oceânica, ela sempre construindo projetos e programas que possam justamente dar esse movimento e a gente não sair do litoral. É importante que se tenha entendimento que a Oceânica trabalha fazendo levantamento da biodiversidade marinha e buscando entender como a sociedade vem se relacionando com esses ambientes. Então, o mundo se abre, mas também não é fácil.
Aham. Era isso que eu ia perguntar agora, eu ia colocar esse ponto, de como vocês conseguem trabalhar essas duas vertentes, que na verdade é a mesma vertente, né? Que a gente chamou Oceânica de uma organização da sociedade civil que trabalha com preservação ambiental. E aí, quando a gente fala de preservação ambiental, vem toda essa questão das tartarugas que vocês trabalham, de lixo, na questão mais ambiental mesmo, de preservar a natureza e tal. Mas, ao mesmo tempo, vocês também trabalham muito diretamente com a população, né? Com essa parte mais humana mesmo, de ter essa interação com as pessoas, não só aquela questão do ambientalismo, né? Vocês também trabalham muito forte essa questão das pessoas, de trazer os pescadores, até com, né, puxando informações dos próprios pescadores para fazer o trabalho ambiental. Eu queria que você explicasse um pouco como é que vocês conseguem fazer essa junção do que é meio ambiente, né, total com essa coisa mais humana. Que acho que às vezes as coisas ficam meio separadas, né? Tipo, aquela instituição trabalha com tubarão, aí só trabalha com tubarão. Outras, aquela ali só trabalha com tartaruga, só trabalha com tartaruga. E vocês são uma organização que meio que abrange tudo. Como é que vocês conseguem fazer isso? Então, eu acho que isso está muito relacionado à equipe de trabalho da Oceânica, o que é a Oceânica, né? A Oceânica, ela é constituída de diversos pesquisadores, né? Então, a gente tem desde cientista social, eu sou uma cientista social, eu sou geógrafa e trabalho a parte humana. A gente tem biólogos, a gente tem ecólogos, a gente tem antropólogos, arquitetos, enfim, todos numa perspectiva de compreender o litoral nessa pegada, nesse caminho conservacionista. Então, o diálogo, ele é fundamental. Não tem como a gente não fazer esse diálogo, porque fazer o levantamento da biodiversidade marinha, desconhecendo a realidade daquele público, você não tem como dialogar, não é? É muito fácil você dizer que a gente tem que preservar, a gente, muitas vezes, né, é até interessante isso, porque alguns pescadores tinham uma visão muito difícil da Oceânica e qualquer outra organização, porque acha que pessoas como nós, não é ambientalista, que tem uma preocupação com a conservação, quer fechar os ambientes, ninguém entra, né? Então, só quem entra são justamente os pesquisadores, né? Mas não é verdade. A gente tem um entendimento que, às vezes, isso é necessário em determinadas áreas, mas a gente reconhece verdadeiramente que quando você tem uma área onde tem um público, a gente precisa justamente fazer essa interação e ver como é que a gente pode realmente fazer essa interface, sociedade e natureza, porque um depende do outro, um ilumina o outro. Na verdade, é uma verdadeira ecologia, e é assim que a Oceânica percebe. Então, a gente precisa da sociedade para a gente discutir a conservação do nosso ambiente. É fundamental. Se a gente não fizer isso, não tem como a gente construir a curto, a médio, a longo prazo um litoral sustentável, social e ambientalmente. Quando a gente diz social, é porque a gente hoje vê os grandes centros, principalmente no Nordeste, as grandes capitais, elas crescendo de forma desordenada, retirando dessas áreas comunidades tradicionais, que tem uma relação que a gente precisa aprender muito com ela. E a gente está falando dos pescadores. Então, a gente precisa fazer com que eles permaneçam lá, porque eles são verdadeiros sentinelas. Eles colocam para a gente quando tem algum problema naquela região, porque o pescado está desaparecendo, porque o mangue está morrendo. Então, esse diálogo é com eles. Então, precisamos entender que temos que permanecer juntos e olhar agora com muita calma, agora não, há muito tempo, com muita calma, esse crescimento desordenado das nossas cidades. Então, a partir do levantamento, das pesquisas, quer seja da biodiversidade marinha, quer seja do diagnóstico social, econômico, cultural, é que a gente pode, inclusive, discutir políticas públicas. Então, assim, a gente precisa entender que litoral queremos, para quê e para quem. Então, se a gente pensar de forma democrática e justa, a gente com certeza está falando em conservação, principalmente. Então, é isso, é a gente realmente fazer essa junção de todos os saberes, trocando com as pessoas que estão lá no litoral e construir junto. Não dá para construir isoladamente, ninguém é o dono da verdade. Legal. Só queria registrar aqui, João, a presença do pessoal aqui que está mandando mensagens. Carol, Caroline Castro, né? Baptista Vieira João Batista, vamos preservar o meio ambiente. Ana Flávia está aqui também. Tá o Léo Neto dando uma boa noite.
Cadê? Perdi aqui mais gente. Estou registrando as falas do pessoal. Então, Joey, voltando exatamente por isso, você falou no que litoral nós queremos, né? E você falou antes um pouco da Petrobras, do projeto do Pirangi, e ele eu acho que é um projeto que meio que abarca muito disso, né? Que tem o pessoal que vai mergulhar para ver no início, né? Na primeira fase, o pessoal ia mergulhar para ver os corais, para fazer aqueles levantamentos científicos da fauna marinha mesmo. E, ao mesmo tempo, esses últimos projetos, vocês também trabalhando essa questão mais humana, das reuniões. Eu queria que você explicasse um pouco desse projeto em si. Certo. Então, assim, na verdade, o projeto Ponta de Pirangi, desde a sua primeira fase, que ele tem essa perspectiva de entender como é que a sociedade vem usando os seus espaços. Mas ele, com certeza, a primeira fase do Ponta de Pirangi, ele foi mais no levantamento da biodiversidade marinha, reunindo informações. A segunda fase, a gente trabalhou mais tentando divulgar essas informações através de livro, contato, inclusive, com a área de ensino da rede pública municipal, ali daquela região onde a gente trabalha. É importante a gente colocar que o Ponta de Pirangi teve um recorte espacial na primeira e segunda fase, que foi Parnamirim e a Floresta. Na terceira fase, a gente ampliou um pouquinho, nós fomos para o litoral norte, Macau. Então, assim, a gente vem nesse processo construindo a sociedade justamente para a gente fazer um diálogo, entender como é que esse ambiente está sendo usado, estarmos na conservação. E nessa construção, principalmente nos últimos 5 anos, a gente teve um grato convite da Pastoral da Pesca, não é, que trabalha em todo o Nordeste brasileiro. A gente tem um grupo que trabalha aqui no Rio Grande do Norte, que é o Itá e o Hélio, e a Comissão de Justiça e Paz, para a gente comunidades tradicionais, e aí a gente está indo para além de Parnamirim e Nísia Floresta. Está indo agora para outros litorais, para outras praias, e cada local tem uma necessidade, uma riqueza de particularidade que é fundamental para a gente entender a conservação do nosso ambiente. E foi justamente o convite que eles fizeram para a gente fazer parte da Rede Manguemar. Então, vai fazer 5 anos que a Oceânica faz parte da executiva, vem organizando reuniões sistemáticas em Natal. Então, a gente faz por mês, a gente estava fazendo reuniões nos últimos 5 anos. A pandemia veio e ela deu uma eu acho que deu uma desconexão, será? Não? Tá me ouvindo bem, João? Oi, deu. Tá tudo bem. Dá umas caidinhas, mas dá para seguir o fluxo. Posso ir, né? Mas tá dando umas osciladas, mas vai Tá fundo. bom. Então, assim, a Rede Manguemar, ela, junto com o público que ele vem, quando nós realizamos as reuniões em Natal, ali no IFRN da Salgado Filho, então a gente recebe colônias de pesca de Macau, de Galinhos, de Canguaretama, de Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, enfim. Hoje a gente tem na Rede Manguemar aproximadamente 21 instituições da pesca artesanal. São colônias de pesca e associações de marisqueiras e maricultoras. Então, com esse público, a gente consegue se aproximar mais ainda da realidade que a gente tem no nosso litoral, dos problemas, dos conflitos. E, a partir desses momentos, a gente começa a discutir como a gente pode solucionar esses problemas. Mas a gente descobriu, nesses últimos 5 anos, que a gente precisa estabelecer espaços de diálogos, aonde nós precisamos ser ouvidos. E aí está o nosso papel enquanto sociedade civil. E esses espaços de diálogos, eles têm sido através da audiência pública. Muitas vezes a gente faz audiência pública mesmo, a gente puxa uma audiência pública, a gente pauta o que a gente quer nessas audiências, e a gente vai levando esses temas, que não são muito discutidos, para um âmbito político, inclusive, né? Então, a gente está falando de parlamentares, para que a gente possa discutir, provocar políticas públicas para determinados momentos. A gente tem diálogo com a Defensoria Pública, Ministério Público Federal, a gente tem diálogo também
com os pesquisadores, nessa perspectiva da gente aproximar mais as demandas e ver como é que a gente pode fazer essa troca para fazer uma discussão mais ampla. Então, a Rede Manguemar é um exercício diário, contínuo, para todos nós. E a gente está aprendendo, através da nossa diversidade, inclusive de pensamento, de forma de se relacionar com o ambiente marinho, como é importante e como é urgente essa comunicação para a gente pensar realmente em soluções. Assim, para que a gente possa pensar no rio que está recebendo algum tipo de descarte de esgoto, né, da cidade, de pensar no grande crime ambiental como foi o derramamento de petróleo no ano passado, com o que aconteceu, né, o petróleo chegando no nosso litoral. Agora mesmo a Covid, a gente entendendo quais são os impactos para as comunidades tradicionais. A gente vem Então, assim, é uma constante, realmente. Então, nesse momento agora, o que a gente vem fazendo é auxiliar as comunidades em situação de vulnerabilidade, que são os pescadores, buscando fazer com que os auxílios cheguem até eles o mais rápido possível. Na verdade, a gente está nessa empreitada desde o ano passado, em setembro, com o derramamento do petróleo. De lá para cá são 8 meses e os pescadores vivendo numa precariedade gigante, porque os impactos ele vem, na verdade, só se avolumando e ele vem, na verdade, se agravando, porque agora a gente está falando uma questão das pessoas se contaminarem e poderem morrer, né? Então, a situação só piora. Mas os pescadores, eles já estão vivendo com os impactos desde o ano passado, com o derramamento de petróleo. E, então, as nossas discussões, inclusive com o governo estadual, tem sido toda segunda-feira, a gente tem feito algumas reuniões estruturantes para que a gente possa se organizar, mas entendendo que nós temos um papel. E nesse momento, hoje mesmo a gente teve uma reunião com o advogado popular Luciano, que faz parte da Rede Manguemar, da organização Mutirão, e fechamos e ficou definido que a gente está entrando, então, com uma ação, não é nem uma ação, uma representação pública para o Ministério Público Federal. A gente trocou uma ideia, trocamos informações com o Ministério para falar como é que está a nossa situação hoje. Então, nós percebemos que a gente precisa acionar o governo federal. Ele tem responsabilidade de essas comunidades tradicionais hoje não estarem recebendo os auxílios que precisam. E aí a gente está falando de cesta básica, a gente está falando de EPIs, porque a atividade da pesca artesanal ela é essencial. A gente está falando de alimentação que chega na mesa das pessoas. Então, eles precisam estar lá no mar. E eles estão de uma forma heróica, sem nenhum tipo de atendimento para isso. Não tem EPIs, não tem máscara, não tem material de desinfecção, eles não têm mercado para poder fazer com que esse produto que é essencial, ele escoe. Enfim, então é essa discussão que a gente está pautando nesse momento e exigindo as cestas básicas, que é o fundamental. Infelizmente, até agora, não foi a não ser Natal, os outros municípios nenhum recebeu, e a gente sabe que esse auxílio ele já foi repassado do governo estadual para as prefeituras e as prefeituras não estão repassando. Isso é um problema sério. A gente vai conversar exatamente sobre isso aí. Deixa eu só virar meu ventilador aqui, que eu acho que meu ventilador está fazendo ruído na nossa entrevista. Só um segundo. Eu estou ouvindo aqui um barulhinho no microfone, eu acho que era o meu ventilador mesmo. Então, João, exatamente aí que eu queria entrar, né? A gente conversando sobre essa questão do trabalho da Oceânica com os pescadores e vindo exatamente para a nossa pauta de hoje, que é a pandemia e como vocês estão trabalhando nesse momento, né? Como vocês estão conseguindo ajudar de alguma forma. Eu já vi que vocês já estão em parceria com o pessoal que está entregando cestas básicas, já fizeram uma campanha. Queria saber como é que está essa articulação hoje, agora, nesse momento, para que os pescadores recebam alguma coisa. Qual é o cenário atual da pesca artesanal no Rio Grande do Norte, com o Covid-19? Certo. Então, vamos lá, John. O impacto, a gente poderia falar um pouco sobre esses impactos, né? O que vem chegando para a gente, não é? Dentro das nossas reuniões, a gente procurando falar. Hoje mesmo a gente falou com o seu Arnaldo, que é o presidente da colônia lá
de Bahia Formosa, ele vem bem preocupado, porque, assim, chega para a Rede Manguemar, assim como para as associações de colônia de pesca, os caminhos para que a gente possa receber o auxílio. Então, a nossa meta nesse momento é tentar fazer com que essa informação ela realmente chegue até eles. Então, as informações que a gente tem hoje é que nós temos o auxílio SUAS. O que é o SUAS? O SUAS é como se fosse o SUS. É um sistema único de saúde, é o SUS. A gente tem um SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, esse sistema, ele vem para poder atender a sociedade nesses momentos, como, por exemplo, de pandemia. O SUS ele poderia ter chegado para a gente no tempo lá do derramamento de petróleo, que aconteceu. Os pescadores foram extremamente impactados, porque eles não podiam nem pescar e nem vender, porque estava todo mundo com medo de comer um peixe contaminado. Então, eles ficaram durante um bom tempo sem ter a sua renda. Depois que começaram a ter as primeiras análises do pescado, e começou pontualmente colocando que o pescado ele poderia ser consumido, ele não estava contaminado, a vida começou a entrar um pouco nos eixos agora aí em fevereiro. E aí, logo em março, a gente teve a pandemia. Então, um dos impactos maiores para a gente é a falta de mercado, não é? Que não consegue fazer com que o peixe seja vendido e a renda ela chegue, então, para essas famílias. E a outra questão também que a gente não pode deixar de falar é justamente também desse apoio que os pescadores têm das associações, da Federação da Pesca, que estão fechados esses espaços, não é? Onde eles podem ter apoio, conversar, para poder tentar encontrar caminhos para poder resolver suas questões localmente, não é? Eles também estão com muita dificuldade. É lógico que tem uma ou outra colônia que está funcionando, mas com dificuldade, porque justamente suas comunidades, como por exemplo Macau, não está conseguindo fazer isolamento social, então está um perigo para as pessoas poderem circular. Então, esses são um dos impactos. Você também pescar sem ter os EPIs também, eles estão sendo ignorados nesse sentido. Então, o SUAS, ele poderia ser uma saída, porque o SUAS ele vem justamente para trazer cestas básicas para eles. Mas não está chegando, infelizmente. A única cidade que até agora recebeu no litoral, eu não estou falando do interior de Água Doce, porque assim, nós temos hoje 79 colônias no Rio Grande do Norte. No litoral são 25 colônias, que abarca aproximadamente aí 10.113 pescadores. E desses pescadores, na verdade, muitos estão fora. A gente pode dizer aí quase o dobro desse número. Então, a gente pode falar aí de um universo de 25 mil pescadores que estão no litoral sem nenhum tipo de assistência. O único município que até agora recebeu cesta básica, que foi o recurso que saiu do governo, do Sistema SUAS, para as prefeituras, foi Natal. No mais, nenhum outro recebeu. Então, essa é uma das atividades que a gente está fazendo, tentando fazer com que as colônias, as associações façam o ofício solicitando às prefeituras com urgência e a relação dos seus pescadores e pescadoras para receber esse auxílio. E a gente também monitorando se aquela prefeitura se ela entregou ou não entregou, para que a gente faça diálogo com o governo do Estado, para que o governo do Estado ele haja. E, ao mesmo tempo, também a gente está entrando agora com uma representação pública para exigir, não é do governo federal, a gente está falando da União, que esses auxílios realmente cheguem. Infelizmente, é uma situação muito, mas muito difícil mesmo, porque isso já vem se agravando desde do derramamento de petróleo. Eu não queria deixar de falar um dado muito importante. O derramamento de petróleo, quando ele aconteceu, ele veio para auxiliar apenas 4.000, é importante esse número, né? Eu vou dizer que 4.278 pescadores no nosso litoral. As colônias de pesca, elas têm juntas, as 25 colônias de pesca, 10.113 pescadores, 10.113 pescadores. E a gente tem uma realidade ainda que é quase o dobro desse número, que está fora das colônias, mas está trabalhando. E essa é uma informação, inclusive, que chega dos próprios presidentes e presidentas de colônia, de que existe esse universo. Então, a gente tem aproximadamente 25 mil pescadores, e dentre esses, apenas 4.278 que receberam o auxílio do petróleo, e só recebeu dezembro e janeiro. O governo federal havia dito que iria continuar, mas não continuou. Então, assim, depois a gente soma aí com a Covid e a situação, então, só piora. Então, nesse momento agora, o trabalho da Oceânica
é estar colado junto com a rede Manguemar, a gente tentando se integrar, conversando, ligando para as colônias de pesca, a gente também já ligou ali para o pessoal de Tabatinga, a gente tá falando diariamente com o pessoal de Parnamirim, aqui em Natal, e aí a gente está falando também de Exu Queimado também, enfim, está todo mundo tentando se integrar para saídas, e tem que ser justamente a partir dessas organizações que têm informação. Não dá para governo, nem a instância municipal, nem estadual e federal, querer dados ou informações sobre a pesca se não procurar as colônias, são elas que têm a informação, inclusive quantos são esses pescadores. O governo federal liberou o auxílio do petróleo equivocadamente porque ele estava com dados de 2015, de 2012, do IBAMA, defasado. E desde 2015 que não é feito o registro, o RGP. O RGP é o Registro Geral da Pesca, é a carteira de trabalho do pescador desde 2015. Então, jogando na clandestinidade um enorme grupo de pescadores e pescadoras. Essas informações elas são fundamentais para a gente ver a gravidade e para a gente poder também olhar, né, com prioridade para a comunidade da pesca artesanal. Uhum. Então, aí você meio que responde a pergunta do nosso tema da nossa conversa hoje, né? Que qual é o papel das organizações. Então, na verdade, o grande papel de vocês é servir como um mediador mesmo entre o poder público e os pescadores, no caso, né? Que são a população que precisa. Seria esse o trabalho, né? De mediação mesmo, de vocês explicarem, irem atrás de saber como faz o ofício, qual o documento que tem que mandar, qual o órgão que tem que acionar, se tem que acionar a justiça, se não, a hora de acionar a justiça ou não, né? Se vai resolver só com o secretário. Então, é meio isso, né? Mas também é interessante entender que a gente também constrói junto, né? Eu vou dar um exemplo. A Arquidiocese de Natal, ela convidou a Rede Manguemar para trabalhar numa grande mobilização de apoio a comunidades em situação de vulnerabilidade. Que comunidades são essas? A gente está falando de ciganos, a gente está falando de pescadores, a gente está falando de pessoas em situação de rua, a gente também está falando de circenses, pessoas que trabalham em circos. Então, a Arquidiocese de Natal, ela escreveu um projeto e ela foi agraciada por uma organização internacional chamada Advenet, uma organização alemã que se preocupa com essas comunidades, e ela repassou um recurso para que a Arquidiocese de Natal pudesse entregar as cestas básicas para essas comunidades. Então, nós fomos convidados para apoiá-los no trabalho junto aos pescadores, porque são vários grupos, né? Então, a Arquidiocese de Natal, ela também faz parte da Rede Manguemar e a gente também faz parte dos trabalhos dele. Então, naturalmente, a gente foi chamado para poder apoiar no trabalho, para poder a gente iluminar quem são esses pescadores. Não deu para ser todos os pescadores da costa, esse número que eu falei, ele é enorme, a gente está falando de quase 25 mil pescadores, mas a gente conseguiu aí aproximadamente 120 cestas para os pescadores e as outras cestas para os outros grupos, e a gente está falando do Rio Grande do Norte, foram vários municípios. Como é que eles construíram a construção da cesta? Essa é uma construção que é feita na base, junto com as comunidades. Eles compraram o material da agricultura familiar, eles compraram o material da pesca artesanal e construíram uma cesta básica riquíssima, nutritiva, e foi entregue, né? Para você ter ideia, eles compraram um bolo das maricultoras de Pitangui, um bolo feito de algas. Então, assim, essa perspectiva de dinamizar a economia local, isso acontece quando ele é discutido na base. Para que ele pudesse circular pelo Rio Grande do Norte sem sofrer, não é, com as intempéries, ou seja, você precisa de gelo, né? Então você não tem essa logística tão grande para poder armazenar. Então, vamos salgar o peixe. Então foi o peixe salgado, foi a sardinha voador, que veio lá de Macau e que veio lá de Caiçara, sendo vendido por aproximadamente 100 pescadores. Então isso foi comprado. Então esse dinheiro chega na comunidade de uma outra forma, entende? Então, isso é uma forma de a gente receber um auxílio e fazer com que as comunidades dinamizem sua economia local, porque é o dinheiro que vai lá para a venda, é o dinheiro que vai comprar o pão, é o dinheiro que vai fazer algum tipo de manutenção na sua rede de pesca.
E aí a gente faz com que a situação, digamos assim, esse tipo de enfrentamento é o que a gente está pautando, é esse tipo de enfrentamento que a gente está buscando. Esse é um tipo de enfrentamento digno. Ninguém quer a cesta básica. Nossa preocupação muito grande, a gente não sabe quando a pandemia vai acabar, é de fazer com que os pescadores ou qualquer outra comunidade, ela se transforme numa comunidade que fique recebendo cesta básica e que nem chega. Então, é isso que a gente está discutindo. Então, quando eu digo que a gente, a Oceânica, junto com a Rede Manguemar, nós estamos juntos nesse processo de construção. Todo dia tem um fato novo, todo dia a gente está construindo, e é junto com essas comunidades. Então, é um momento, assim, difícil, mas também é um momento crucial de a gente realmente, daqui para frente, pensar e viver e construir de uma forma diferente. É verdade, muito interessante isso que você colocou, porque a forma de. Eu até esses dias estava nas matérias e já tem uns projetos até de agricultura familiar, das cestas básicas serem montadas com produtos da agricultura familiar produzida no próprio Rio Grande do Norte, né? Não é só uma questão de dar a cesta para a pessoa, você tem que saber que tem pessoas com estoque de feijão macaça parado, né? Então tem que dar vazão para a produção também, né? Para as famílias continuarem produzindo e as que precisam só consumir peixe vem também nisso, né? O próprio peixe é um alimento. Então, se os pescadores conseguem vender para outras pessoas que já estão dentro desse sistema, é muito interessante isso para girar a própria economia, né? Que o pessoal fala tanto de não parar a economia, não parar a economia, mas eu acho que eu vejo poucos governantes falando sobre isso. Não, vamos gerar a economia que a gente tem própria, né? Também não adianta ficar só comprando comida dos grandes conglomerados de mercado, né? Acho que a Joane caiu. Tá aí, Joane? Nossa, deu uma oscilada um pouco. Deu. E aí você falou dessa questão realmente. É uma outra perspectiva de se pensar na economia, não é? Até porque a gente realmente Exatamente o que eu estava falando. Essa economia que retroativa, né? Que fica girando aqui dentro dos produtores da própria comunidade. Tá me ouvindo, Jô? Tá aí? o próprio governo, da gente pensar de uma forma um pouco mais ampla. Eu não sei se você está conseguindo me ouvir, não sei se está oscilando muito. Tô sim, agora voltou. Caiu, mas agora voltou. Tá. Agora tá ok. Então, assim, essa perspectiva, né, que a Arquidiocese de Natal trouxe, com esse recurso que veio de fora, e trabalhando com... Porque, assim, a gente, na verdade, quando fala da Arquidiocese de Natal, a Arquidiocese de Natal também, que faz muito tempo que vem trabalhando nessas perspectivas de trabalhar com a base, saber quem são essas comunidades em situação de vulnerabilidade, e de entender também a especificidade que traz mais rapidamente essas outras possibilidades de enfrentamento. Então, essa que a gente viu é o que a gente está pautando nesse momento e a gente vem discutindo isso de que forma. Toda segunda-feira, na verdade, está um pouco também relacionado. No dia 27 de março, a Rede Manguemar lançou uma nota pública para o governo estadual entender quais são os impactos da Covid na atividade da pesca artesanal, lembrando que já teve derramamento de petróleo, lembrando uma série de outras questões históricas, não é, que a sociedade tem, que precisa, não é, digamos assim, receber os pescadores e pescadoras de uma outra forma. Na verdade, está sendo negado o direito deles há muito tempo, então a gente tem uma dívida aí com eles. Então, desde o derramamento de petróleo que a gente vem conversando sobre isso, então a gente escreveu a nota pública para o governo, e aí a gente, com o Davi Soares, que é o subsecretário da Pesca, extremamente sensível, vem desde que ele assumiu o seu cargo, ele vem acompanhando as atividades da Rede Manguemar, porque ele vem entendendo que ali tem muitos pescadores reunidos para falar sobre o litoral, então ele participa das reuniões. Então ele vem pautando junto com a gente uma reunião toda segunda-feira. E nessas reuniões de segunda-feira, a gente vem construindo, foi aquilo que eu coloquei,
todo dia a gente pauta e a gente discute, tem desdobramento ao longo da semana, e algumas coisas não dão certo, e a gente precisa tomar outro caminho, mas entendendo que cada um tem o seu papel, porque numa reunião dessa, quando a gente está com o governo, junto com a Subsecretaria da Pesca, a gente está com parlamentares, como, por exemplo, a Isolda, a gente está com a Natália Bonavides, a gente está com vereadores, não é? Às vezes a Divaneide também participa indiretamente, já nas nossas conversas, para que a gente possa também pensar de uma forma ampla, porque, na verdade, nesse momento agora, todo mundo tem o seu papel, e todo mundo precisa estar integrado. Não é momento da gente se dividir. Essa é a questão maior também que se coloca, e aí eu queria, inclusive, falar de um grupo que se formou, que são das Mulheres Pescadoras Unidas. Elas representam 8 colônias, e são presidentas mulheres, e 3 associações de maricultoras e marisqueiras espalhadas ao longo do litoral, porque elas sentiram necessidade de elas se unirem diante de tantas divergências. Primeira coisa, elas são a favor do isolamento social. Então, assim, a gente precisa lidar com responsabilidade. Então, em alguns espaços de diálogo, elas não estavam conseguindo pautar isso. Então, elas resolvem fazer esse grupo, pede ajuda à Rede Manguemar para que elas possam verbalizar. E a gente sabe que, historicamente, mulheres, as vozes, às vezes não, muitas vezes na história, as vozes das mulheres são abafadas. Então, elas precisam se fortalecer. E a Rede Manguemar é um espaço para isso também. Então, elas estão unidas na Rede Manguemar. Nesse momento, a gente está fazendo uma campanha, inclusive, de doação para esse grupo. E a gente pensar esse recurso que chega de uma forma estratégica. Muitas vezes é remédio mesmo. A gente precisa de remédio. Hoje não tem. Não é? A gente está falando de EPIs para os trabalhadores poderem ir para o mar, a gente não pode negar que estamos falando de um produto essencial. Falar de isolamento social para um grupo que traz alimento para a sua mesa, para a mesa do vizinho e para a bodega ali, que muitas vezes é a troca, não é nem o dinheiro, mas é a troca que vai fazer com que aquela comunidade possa resistir durante esse período. Então, é isso que elas estão pautando. E a gente está fortalecendo esse grupo. Aí que eu estou colocando. Toda semana a gente tem alguns encaminhamentos, desdobramentos, e aí uma das reuniões estruturantes é essa do governo, que a gente conversa, uma mesa que vai desde a Arquidiocese de Natal ao parlamentar, a Rede Manguemar, as colônias de pesca que estão lá, e a gente vai construindo junto esse processo, que é muito difícil, a gente está com muita dificuldade, realmente. A situação é difícil porque o auxílio não está chegando, então a gente está tendo que tomar outros encaminhamentos, e outros encaminhamentos é a gente pedir socorro externo, e é pedir socorro, inclusive, para instituições que têm preocupação com organização, com comunidades tradicionais, e a pesca artesanal é uma delas. Então, por exemplo, a gente está escrevendo editais, a gente está submetendo projetos, e fazendo o nosso trabalho de exigir do Ministério Público Federal um encaminhamento junto à União para que esse recurso chegue o mais rápido possível. Esses são um dos caminhos que a gente vem tomando nessa construção que ela é diária. Só registrar aqui a presença aqui do pessoal que está nos ouvindo. Tem a Marina Geviana. Lígia Rocha está aqui também. Unindo pontas, Lígia disse. Quem produz alimentos que precisa se alimentar. E a rede. Aí tem a Maria Pontes. Boa noite. Maria desde UFRN. Jana Diver. Amanda Lima. Ana Flávia está aqui também. O Pablo Oceânico está aqui também mandando importantíssimo Oceânico, parabéns. Só para registrar um pessoal aqui que está aqui dos pesquisadores. Aí, Jô, eu queria te fazer uma pergunta bem objetiva. Você falou sobre esses auxílios, sobre essas questões. A minha pergunta é, os pescadores estão tendo acesso ao auxílio emergencial de R$600 que está sendo tão discutido nessa época? Inclusive as mulheres que deveriam ter direito ao auxílio dobrado, que seria 1.200, estão tendo acesso a isso? Eles têm direito a isso ou não? Então, os pescadores e as pescadoras, eles são autônomos, né, John? Então, isso é uma questão. Era para eles entrarem naquele grande grupo dos invisíveis no Brasil, né? O que acontece é que quem tem RGP
que é aquele registro geral da pesca que eu te falei, ele naturalmente ele iria receber esse salário básico de R$ 600. Mas quem não tem, que é justamente aquela grande massa que eu te falei, voltamos àquela questão do derramamento de petróleo, e quando eu te falei, se a gente tem quase 25 mil pescadores no litoral e apenas 4.278 pescadores receberam o auxílio do petróleo em dezembro e janeiro, imagine essa quantidade hoje que não está recebendo esse salário básico. É mais ou menos isso. Aí vem aquela questão, sim, mas será que eles não têm cadastro único? Sim, alguns têm, principalmente quem tem filhos, e aí você tem ali o pessoal, não é? Tendo os filhos, você já consegue já localizá-los no cadastro único. No entanto, nem todos. Então, a gente também, você vai perguntar, quantos são? Não temos esse número. Hoje, na verdade, uma das grandes dívidas que a gente tem com a comunidade da pesca artesanal é a gente não ter um cadastro deles, não é atualizado, o RGP sendo emitido desde 2015, que o governo federal não emite, jogando essas pessoas na clandestinidade. Então, assim, a gente vem discutindo, inclusive, com o Ministério Público Federal, veio um perito, inclusive, porque assim, nós fizemos um tribunal da pesca para poder discutir os impactos do petróleo. E uma das questões postas é como é que vai ser, como é que esses pescadores vão receber o auxílio se o governo federal e estadual não sabe quem são eles. Então, vamos em busca dessa informação aonde? Na base, vamos conversar com as colônias, associações de pesca, e que elas vão trazer a outra realidade. Existe uma parte aqui, mas uma parte está fora. E como é que a gente vai captar essa parte que está fora? Então, vamos lá. Então, é um trabalho realmente que os governos de instância municipal, estadual, federal precisa fazer. A gente precisa entender quem é esse público. Então, infelizmente, a resposta é bem objetiva também. Infelizmente, a grande maioria deles estão fora. Até porque também o governo federal, ele voltou, ele ia colocar os pescadores e pescadoras, independente de ter RGP, para receber esse salário básico, mas ele está voltando, assim como outras atividades de autônomos. Então, é uma realidade muito dura e cruel com essa população que historicamente vem sofrendo e historicamente vem trabalhando absurdamente para poder tirar o seu dia a dia ali do mar. Não é nada fácil a vida dessas pessoas. E que são pessoas hoje, para a gente, da Oceânica, que se tornaram amigos, e que a gente conhece as pessoas e que a gente se preocupa cada dia, que a gente não sabe o que vai acontecer aí para frente. Então, a gente mantém o contato, a gente vem tentando de todas as formas tentar iluminar, os auxílios estão chegando, tentar iluminar quem são esses pescadores e pescadoras, para que o mais rápido possível a gente possa ter esses auxílios. Às vezes parece, hoje mesmo eu estava conversando com a Rosa, que é a presidenta da colônia de Natal, isso, uma pessoa muito especial, e ela falou assim, tem hora, Jô, que a gente fica sem norte, sabe? Porque é muito difícil, é muita demanda e de muito tempo, as coisas vêm se acumulando, né? E quando a gente se depara com crime ambiental, derramamento de petróleo, Covid, com vários problemas que já estão lá para trás, então tem horas assim que a gente fica sem norte, mas aí a gente está junto, vamos conversar, e aí a gente tem que se ressignificar todo dia. Na verdade, todos nós, Oceânica também, a gente tem altos e baixos, tem dia que a gente produz bastante, tem dia que a gente está muito quieto, tem dia que a gente desaparece, e algum procura, e aí como é que você está? Enfim, pandemia, né? Não existe uma cartilha dizendo como é que a gente vai sair disso, mas é uma construção diária e tem que ser humana mesmo. É verdade. E é nesse momento que a gente percebe com muito mais força as falhas, né, do nosso país, porque além disso ainda tem um problema das pessoas, você fala RGP e tal, mas ainda tem a questão da internet, né? Porque como é que você vai exigir que um pescador lá do norte, lá de Macau, na beira da praia, que ele tem um celular com memória, com internet, para ele baixar um aplicativo, para ele ver se ele... Às vezes parece que falta sensibilidade, né? Para usar uma palavra bonita, falta um pouco de sensibilidade com os próprios governantes, para, né, fazer alguma coisa que funcione, porque essa questão da internet eu acho que é uma barreira muito grande. Por mais que a pessoa queira receber, como é que recebe? Não, pega seu celular e baixa o aplicativo da Caixa. Já tirou do auxílio mais um bocado de gente, né?
Você percebe isso? Tem gente perguntando muito, mas lá, baixar aplicativo, como é que está como é que chama? As colônias, elas têm um centro para conseguir fazer essa triagem de pessoas ou acessar a internet, porque realmente eu acho que deve ser impossível para um pescador conseguir acessar isso, né? Primeiramente, eu acho que o que é mais importante é a sua colônia, né? Aí possa ser que ele não esteja associado em nenhuma colônia, mas mesmo assim, procure aquela organização, porque sem sombra de dúvida, ela vai poder orientar, não é? Dentro dessas associações, sempre tem, não é, a relação com a prefeitura, que é a Secretaria de Assistência Social. E aí a gente tem um trabalho dentro dessas secretarias que é justamente para poder apoiar esses presidentes e presidentes que a gente chegou agora, não é? Quer seja para poder se cadastrar, não é, no cadastro único, quer seja para acessar os auxílios, que a gente também tem uma campanha, que essa campanha, para nossa surpresa, é que está chegando mais rápido, que é a campanha RN Mais Unidos, que é a campanha que é o governo do estado que recebe os cadastros das organizações, das associações que precisam de auxílio, que é a cesta básica, material de higiene. E aí, o supermercado, no caso do Nordestão, o maior, alguns outros também aí associados, estão fazendo a distribuição. Isso não só na Grande Natal, mas também chegando longe. Nessa semana vai chegar lá em Galinhos, por exemplo. Está bem longe, Galinhos. E para entrar lá, também vai ser vai ter que passar por todo um protocolo. Então, assim, tem esse auxílio também. Então, voltando, as colônias, elas precisam, nesse momento, serem, digamos assim, elas é o canal mais rápido dos pescadores e pescadoras para poder entender como enfrentar essa pandemia. Para os associados é mais fácil, mas para quem não é associado também, bate lá na porta. A porta vai estar fechada, mas sempre tem aquele vizinho que sabe que, de repente, pode conversar com o presidente onde mora. E, a partir daí, começa todo esse encaminhamento. Porque é isso, John, não tem internet para todo mundo. Então, a gente aciona as secretarias de assistência social para que a gente comece a fazer todo esse caminho de cadastramento único, de acessar os auxílios de cesta básica. E a gente, enquanto uma grande rede, não é, de comunicação, a gente vem tentando acionar outros caminhos. Inclusive, esse que é o que eu estou falando para você desde o início, que a gente também precisa acionar o Ministério Público Federal para que a gente possa resolver. A gente não pode achar que é isso mesmo e não vai dar nada e vamos esperar essa pandemia chegar, porque senão vai morrer muita gente. E a gente está falando, nossa preocupação maior agora são os pescadores que estão saindo para pescar sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de orientação, porque eles estão fazendo isso. Jô, pode não parecer, mas a gente já está com mais de 50 minutos de live. Deu umas travadas, umas voltas, mas acho que o todo da ideia deu para a gente captar. Aí eu queria deixar esses últimos minutos para você divulgar um pouco os contatos da Oceânica, quem quiser doar uma cesta básica ou fazer alguma doação para a própria Oceânica. Eu sei que vocês estão com o site funcionando, estão com outros projetos. Queria que você usasse esse finalzinho aí para dar essa divulgada aí no trabalho de vocês. Tá bom, estou com minha cola aqui. Então, na verdade, nesse momento final, eu queria dizer o seguinte. Nesse momento agora, a Rede Manguemar e a Oceânica está abraçando esse grupo de oito associações, são 8 colônias, 8 presidentas e três associações de maricultores e marisqueiras. Elas juntas dá em torno aí de 1.888 mulheres. É importante esse número, porque mostra o quanto de trabalhadoras, mulheres, pescadoras estão indo no litoral precisando da nossa ajuda. Então, a campanha agora é entrar em contato comigo e com Rosa. Quem é a Rosa? É a presidenta da colônia de Natal. É a conta dela que vocês podem depositar para poder a gente estar revertendo esse dinheiro de uma forma estratégica. Não necessariamente com cesta básica. A gente está sentindo, a gente está vendo que as mulheres estão adoecendo e precisam de remédio e elas não têm dinheiro para comprar remédio. São coisas, hoje, assim, que preocupa bastante a gente. Essa questão também
do pessoal poder se proteger, quer seja para trabalhar ou quer seja para andar na rua com a máscara e o material de desinfecção, que é ou a água sanitária, o sabão, coisas básicas. Eu não estou nem falando mais de álcool gel. Então, a gente está com essa campanha, e essa campanha vocês podem nos encontrar no nosso Instagram. Não é que já está aí, acho que dá para ver, né? É @oceanica.osc. Então, vai estar aí a nossa campanha, que está lá, os dados bancários da Rosa e o telefone dela. Eu também queria dizer que a gente, enquanto uma organização da sociedade civil, nós estamos, nesse momento agora, construindo a saída da pandemia. A Oceânica vem fazendo projetos, fechando programas também. A gente está sonhando aí com o programa da pesca artesanal há muito tempo. Na verdade, a Oceânica tem 18 anos, e há 18 anos que ela anda casadinha aí com os pescadores. É uma constante troca de saber para que a gente possa fazer levantamentos, gerar conhecimento, gerar pesquisa e ciência. Então, a gente está agora no processo aí de finalização de um programa da pesca artesanal, e esse programa é automonitoramento para a gente entender como é que os pescadores estão lidando com o seu pescado, é estatística, é a gente otimizar, pensar ainda mais na conservação, na ecologia desses ambientes, mas também na regularização do território da pesca, que eles estão desaparecendo, infelizmente, estão sendo varridos do nosso litoral. E eu vi aí que a professora Maria Pontes é uma grande estudiosa, cientista social, que entende justamente essa pressão desse crescimento desordenado na nossa costa. Então, a gente precisa regularizar o território da pesca para que as comunidades tradicionais permaneçam onde estão, porque para a gente é fundamental, porque aí a gente vai estar falando em conservação. Isso tudo está nesse programa da pesca, assim como também o diálogo dos pescadores com as espécies marinhas, não é? A gente tem muito que aprender com eles também. E aí a gente está falando das tartarugas, daquele peixe gigante mero, que é incrível também, e a gente precisa dialogar isso tudo com os pescadores. Esse programa a gente está no mês que vem para apresentar para a sociedade civil, e a gente também está para submeter a financiadores, a apoiadores, para que a gente continue as nossas atividades nessa perspectiva que a gente colocou aqui hoje. Junto com a sociedade, junto com os pescadores e pescadoras, discutindo um litoral social e ambientalmente justo. Então, para poder ajudar a Oceânica, é entrar realmente no nosso site, não é? Que aí vocês vão poder... nosso site é oceanica.org.br, e a gente pode conversar mais. Na verdade, é um convite. A Oceânica está de portas abertas, não fisicamente, mas agora virtualmente, mas quando tudo passar, a gente vai estar lá com a nossa sede, que é em Ponta Negra, recebendo vocês todos, e é um diálogo muito direto, é papo reto mesmo, para pensar na conservação dos ambientes e na valorização das comunidades tradicionais. Eu queria agradecer, John. Na verdade, o John, ele foi um cara assim, muito importante para a gente. No dia 23 de abril, foi a primeira entrega das cestas básicas para os pescadores no Rio Grande do Norte. E quem estava lá para cobrir esse momento foi o John. A gente convidou. Ele é um oceânico, e ele, né, aos poucos, está voltando. E ele voltou nesse dia e estava lá com a Rosa, a presidenta da colônia de Natal, recebendo os pescadores, fazendo esse registro, que foi fundamental. Então, gratidão, João. De lá para cá, John, de lá para cá, você ficou tentando justamente fazer esse momento para que a gente pudesse falar dessa jornada, né? Então, gratidão. João, muito obrigado a você por tirar um pouco do seu tempo aí. Eu sei que está corrido para conversar com a gente aqui. Muito obrigado a quem está assistindo, quem assistiu, quem mandou mensagem. Eu vou deixar todas as informações possíveis para o pessoal linkar, para entrar em contato com a Oceânica. E é isso. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pelo espaço também. O Instagram vai cortar a gente, porque vai dar 1 hora já. Tem 30 segundos de final. Então, muito obrigado. Parabéns para a Oceânica. Valeu, pessoal. Junto, estamos fortes. Quando tiver informação, pode mandar, que a gente está publicando, e nós somos uma rede. Obrigado. Tchau, valeu.